compartilhar um texto convosco que se encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Nesses últimos dias eu tenho trazido algumas mensagens aqui. Trouxe mensagens sobre o arrebatamento da igreja, sobre a perseverança, sobre a bondade de Deus, sobre um homem de Deus chamado Jacó, sobre a ceia do Senhor, sobre a necessidade do perdão, sobre a justiça de Deus e a natureza dos homens, sobre como fugir da depressão utilizando a palavra de Deus. A penúltima foi sobre o Calvário e a última foi saindo do Egito para a glória de Deus, em que utilizamos aquele texto de Moisés recebendo os mandamentos de Deus. E hoje nós queremos compartilhar uma outra mensagem também que vai falar sobre o sofrimento dos justos, já anunciado pela irmã durante o louvor. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Vamos ler alguns versos apenas. Alguns versos. 4:8 diz assim, Paulo, aí é Paulo dizendo, o apóstolo Paulo, 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Verso 11. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior seja consumido, outras traduções dizem assim, se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Aleluia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Aleluia. Senhor Jesus, te louvamos nessa noite maravilhosa, Pai. Deus, eis aqui a comunidade dos que foram resgatados do mundo para o Evangelho, os que foram perdoados, os que foram remidos, os que foram trazidos das tribulações do mundo para o reino de Jesus Cristo. Louvamos a Ti nesta noite, meu Deus. Deus, dá-nos uma porção da Tua palavra, leve as nossas mentes, meu Deus, em obediência à palavra de Cristo. Rogamos nesta noite, Deus, conhecimento humano caia por terra em nome de Jesus, que a palavra viva de Deus possa encontrar guarida em nossos corações. Esta, Senhor Jesus, é a nossa oração nessa noite. Rogamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, este texto que lemos é uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava numa cidade chamada Corinto. E aí nós chamamos de primeira e segunda epístola aos Coríntios. Corinto, meus queridos, era uma cidade da antiga Grécia. Tinha várias características que tornavam essa cidade de Corinto uma das cidades mais poderosas e mais influentes da época de Paulo. Em muitos aspectos, ela era uma metrópole com bastante influência na Grécia. Corinto, ela possuía um porto. Transitava por ali muita gente naquela cidade. Havia diversas pessoas da Grécia que passavam por Corinto para ir para outras regiões. E é nesse cenário que o apóstolo Paulo decide abrir uma igreja em Corinto. Nas suas viagens missionárias, ele olha em Corinto uma oportunidade de abrir uma igreja, abrir o trabalho de Deus,
e por causa da movimentação e do trânsito de pessoas naquela cidade, entende Paulo que o Evangelho seria mais propagado pela quantidade de pessoas que havia naquela cidade. Corinto era uma cidade intelectualmente arrogante, possuía um cabedal intelectual invejável às cidades gregas da época. O povo, as pessoas, possuíam um conhecimento sistêmico sobre o mundo que não se via em outras regiões da Grécia. Mas por causa desse conhecimento, Corinto se constituiu de pessoas arrogantes. Logo, ela era uma cidade intelectualmente arrogante. Corinto era uma cidade materialmente próspera. Se houvesse uma medição na época, certamente seria um dos maiores PIBs daquela região. Muito próspera por causa do porto, extremamente movimentado, que estava sediado naquela cidade. Corinto era uma cidade moralmente corrupta. Ela tinha uma moral, ela tinha uma condição psicológica de sustentação de domínio moral sobre as cidades vizinhas, mas ao mesmo tempo ela era corrupta, porque o pecado em todas as suas facetas se manifestava de forma demasiada em Corinto. O que se imaginava de pecado se via naquela cidade, não muito diferente das cidades de hoje. É nesse cenário em que Paulo resolve abrir uma igreja. Um cenário que, aos nossos olhos humanos, completamente desfavorável. Afinal, um porto trazia em si mesmo na cidade a presença de muitos ladrões e salteadores. O porto trazia a prostituição para aqueles senhores que tinham capital, o domínio econômico daquela região. Aos olhos humanos, um lugar terrível para se abrir uma igreja. Mas Paulo olha esse cenário e resolve abrir uma igreja em Corinto. Quando nós olhamos as cartas e as epístolas do apóstolo Paulo, quando fazemos uma análise mais detida dessas cartas de Paulo, quando nós chegamos em 1 e 2 Coríntios, nós vemos claramente que é ali que reside a identificação dos principais problemas que podem surgir numa igreja. Os principais problemas que podem ser elencados, listados dentro de uma igreja, estavam presentes na igreja de Corinto. Ali haviam crentes carnais, ali haviam crentes que não se separavam dos incrédulos que andavam no mundo, convertidos, mas não conseguia desassociar das más amizades. Na igreja de Corinto havia um espírito de divisão naquela igreja. Naquela igreja havia relação incestuosa entre os parentes cristãos. Naquela igreja havia uma demasiada imoralidade sexual. Naquela igreja havia muitas ações judiciais de irmãos contra irmãos. Naquela igreja, ideias humanistas andavam campeando no meio do povo, cada um com as suas ideias humanistas, afastando os propósitos de Deus na vida de Paulo para aquela igreja. Aquela igreja frequentemente se reunia em ataques à autoridade apostólica de Paulo. Muitos dos cristãos da igreja de Corinto se reuniam para persuadir Paulo em dizer que ele não era o legítimo apóstolo de Deus sobre eles e que na vida de Paulo não havia autoridade de Deus para que Paulo exercesse autoridade sobre eles. É um cenário catastrófico a igreja de Corinto. É uma igreja carnal que apresenta grandes vulnerabilidades espirituais, não muito diferente de muitas igrejas nos dias de hoje. O apóstolo Paulo está inserido justamente neste cenário, irmãos. Cenário este que muitos de nós, evangelistas, apóstolos, pastores, desistiríamos nos primeiros momentos de convivência com os crentes da igreja de Corinto. Mas a biografia do apóstolo Paulo o credencia como sendo um dos homens que mais sofreu por causa do Evangelho de Cristo.
Paulo foi um dos homens que mais sofreu por causa do Evangelho de Cristo. Não apenas em Corinto. Paulo, ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado da Tessalônica e da Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor na própria igreja de Corinto. Paulo enfrentou feras na cidade de Éfeso, foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem que ele fez para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele passou frio, fome, foi açoitado por varas, enfrentou perigo em rios, desertos e mares. E depois de escrever a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E finalmente, no auge da idade, Paulo é preso e degolado, decapitado na cidade dos Césares. E aí encerra a história do apóstolo Paulo. Paulo experimentou o mais profundo dos sofrimentos. Alguns de nós, nas nossas confissões psicológicas, nos consultórios de psicologia, e eu ouço isso todos os dias, não temos a dimensão do sofrimento de Paulo quando relacionamos os nossos próprios sentimentos cotidianos. Nós damos tanta importância a sofrimentos tão pequenos que passa longe de nós a ideia do quanto Paulo sofreu por causa de Jesus Cristo e do Evangelho. Sofrimento é uma emoção motivada por qualquer condição externa que submeta o nosso sistema nervoso ao desgaste. Qualquer coisa que venha de fora de nós, que submeta o nosso sistema nervoso central ao desgaste, isso é sofrimento. E esse sofrimento ele se manifesta de forma consciente e de forma inconsciente. Se ela manifesta de forma consciente, provoca em mim dor e infelicidade. Se ela manifesta de forma inconsciente, se traduz em esgotamento mental e cansaço. Quantos de nós não estamos assim nesses dias? Quantos de nós, irmãos, não estamos com esse esgotamento mental, esse cansaço, pressionado pelo relógio e pelo mundo e pelos afazeres do mundo, que não encontramos tempo de refletir sobre essas coisas? Esse sofrimento, irmão, que eu acabei de narrar, ele traz consigo alguns frutos indesejáveis que acabam por nos perturbar mentalmente. Nós crentes, não estou falando do mundo não, essa perturbação psicológica, essa pressão é sobre nós, crentes, por servirmos a Ele. Esses frutos são dor física e moral, angústia, aflição, amargura, infortúnio, tormento, padecimento, situação adversa, contrariedade, desgraça e infelicidade. São todos frutos do sofrimento que muitas vezes nos abate e também abateu o apóstolo Paulo. Por isso ele disse no texto que nós lemos inicialmente: nós somos atribulados, mas antes ele diz: em tudo nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, trazemos a morte em nós mesmos, porque em nós opera a morte. Mas é uma leve e momentânea tribulação, disse o apóstolo Paulo. Todos esses frutos foram manifestos na vida de Paulo. Aí eu perguntei no nosso grupo de homens, um pouco mais cedo: por que os cristãos sofrem tanto? Talvez de participar apenas dos cultos e ir para casa não temos a ideia do quanto os cristãos sofrem. São os consultórios de psicologia e psiquiatria, são os gabinetes pastorais em que ocorrem as falas, em que ocorre a abertura com o pastor, com o profissional, e aí nós conseguimos
ter a ideia do drama pessoal e da angústia pelo qual passam os crentes modernos nesse mundo tão atribulado. Existem, irmãos, alguns motivos que explicam os sofrimentos dos justos. Todos esses sofrimentos, o justo ele sofre por conta, em primeiro lugar, de suas próprias ações. Há muitos entre nós, irmãos, que sofrem por conta das suas próprias ações. É a lei da semeadura. Alguns de nós estão colhendo justamente o que foi plantado ao longo da vida ou em momentos anteriores. É a colheita. 1 Pedro 4, verso 15, Paulo diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Paulo diz: olha, se vocês têm que sofrer, ter um sentimento de sofrimento mesmo, não seja por causa dessas coisas. Então, muito do sofrimento da nossa vida é por causa das nossas próprias ações. Boa parte do sofrimento de nossas vidas se dá por causa do nosso orgulho. Irmãos, nós crentes, nós ainda temos esse ranço de sermos orgulhosos. É a chamada soberba, irmão. Soberba é conhecida como orgulho. É o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos reais. Nós ainda temos que tirar isso dos nossos corações, a soberba e o orgulho, afastar completamente de nós. Nós sofremos também em função das nossas próprias razões e em função também do auto-engano. O auto-engano, irmão. O auto-engano é uma percepção e um julgamento que se faz das situações, e elas estão comprometidas de tal que os fatos são percebíveis, compatíveis com as crenças pré-estabelecidas do indivíduo. Ele só crê no Evangelho, ele só crê na leitura da Escritura em função do que ele já estabeleceu como verdade para ele mesmo. Logo, o auto-engano é um subterfúgio da alma na busca de uma realidade, mesmo sabendo que não é verdadeira. Eu adianto o relógio em 5 minutos para não me atrasar nas coisas, né? Estou me auto-enganando, mentindo para mim mesmo. Sabe, irmãos, no nosso meio ainda campeia o auto-engano. No Novo Testamento, Nicodemos é o seu maior expoente. Nicodemos, no Novo Testamento, é o maior expoente do auto-engano. Ele se sustenta numa falsa religiosidade. Ele é amante das leis da causa e do efeito, que são violadas por Deus o tempo inteiro. Ele constrói para si uma ideia sobre Deus, e ele já inicia o diálogo com Jesus, dizendo: mestre, sabemos que és vindo de Deus. E Jesus disse para ele: olha, mesmo tu sendo mestre em Israel, eu lhe digo que você não sabes. Nicodemos diz: eu sei, nós sabemos que tu és mestre. Jesus disse: tu és mestre em Israel, e eu lhe digo que tu não sabes. Desconstruindo o auto-engano na vida de Nicodemos. É a falsa religiosidade. Talvez o pastor, talvez não, certeza que o pastor e os irmãos, eles não conseguem olhar o meu interior e perceber quanto de auto-engano existe na minha vida. Mas Deus conhece, irmãos. Ele é o onisciente. Ele sabe o quanto nós mentimos para nós mesmos. E as maiorias das mentiras são verbalizadas na intenção clara de formar convicções primeiro para nós mesmos, depois para os outros. Nós mentimos, irmãos, na tentativa fracassada da autoafirmação de construir uma verdade real. É isso que Jesus desconstrói na vida de Nicodemos. Olha, eu sei que tu veio de Deus. Aí Jesus chega para Nicodemos: tu é um mestre em Israel e tu não sabe disso não. E lhe digo ainda mais, eu lhe digo que você não sabe, e isso é coisa terrena. Imagina se eu te falar das coisas celestiais. Aí tu não saberá mesmo. O justo sofre por causa do ódio e perseguição ao nome de Jesus Cristo. Mateus 10, 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem uma cidade, fugir para a outra. 1 Pedro 4,13 diz assim: pelo contrário, irmãos, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exaltando com ele. 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vou ler esse versículo de novo. Se pelo nome de Cristo eu não sou envergonhado porque comprei e não paguei, irmão, isso aí é fruto de suas ações. Eu não posso ser envergonhado porque feri e não pedi perdão. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo: olha, se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pelo nome de Cristo. Verso 16, Pedro continua: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Sofrer como cristão, não se envergonhe, irmão. A vergonha vem por comprar e não pagar. A vergonha vem por ferir as leis dos homens. A vergonha vem por não respeitar as autoridades constituídas, tal como está escrito em Romanos 13. Isso produz vergonha no crente. Mas se sofrer como cristão, o texto diz: não nos envergonhemos, antes glorifiquemos a Deus com esse nome. Verso 19 diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se sofremos, irmãos, segundo a vontade de Deus, nós recebemos muitas vezes nas nossas consultas pessoas que dizem assim: olha, eu estou sofrendo. Uma vez um policial me falou: estou sofrendo num batalhão. Eu sou crente, eu estou sofrendo, sabe? Queria que você me ajudasse, conversasse lá com o comandante para me tirar de lá. Eu falei: não, glória a Deus. Você está sofrendo? É porque você é crente? Glória a Deus, irmão. Que Deus te abençoe, que você fique lá muitos anos e o comandante não seja removido. Tomara a Deus que o comandante não seja removido. Porque se é por causa do nome de Cristo, que continue, irmão, encomendando a alma ao fiel Criador. O que o sofrimento provoca nos homens aí fora, irmão, nos homens ímpios. Eu disse o que provoca em nós. Nos homens ímpios provoca revolta, incredulidade, blasfêmia, perda da esperança, suicídio, vícios. São todas as manifestações em que o sofrimento impõe aos homens que não conhecem a Deus. Eu já atendi uma pessoa às 5 da tarde, consulta psicológica, tentativa de suicídio, retorna para casa na sexta, no sábado pela manhã, a mãe chega para a jovem e diz: por que não bebeu todo o medicamento para morrer de uma vez? A jovem bebeu e faleceu no sábado às 18 horas. O ímpio, irmão, esses sentimentos no ímpio provocam o desejo de suicídio. Quais as razões por que Deus permite o sofrimento dos justos, irmãos? Onde estão essas razões? Onde é que, enfolheando o texto sagrado, encontramos uma justificativa para Deus permitir o sofrimento dos justos? O justo sofre, irmão, para produzir um profundo relacionamento com Deus. O sofrimento nos dá essa oportunidade. A perseguição contra os apóstolos Pedro e João em Atos 4 motivou os fiéis a orarem mais e mais e mais e mais. O sofrimento produz santidade. Quando o crente passa pelo sofrimento, ele se humilha. É por meio do sofrimento que ele se conhece melhor e quebranta o seu coração. É o momento da mais profunda solidão com Deus. É o momento do sofrimento, para que
momento da mais profunda individualidade com Deus, minha e Deus. Por quê, irmão? Porque mesmo eu desabafando para o pastor, não contarei tudo, irmãos. Mesmo desabafando para o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, eu não contarei tudo. Sempre vai ficar aquela reserva que nós chamamos de reserva de domínio. É a arma, é a última bala da agulha que fica guardada. Nós não nos conseguimos nos abrir por inteiro, irmão. Por isso que Deus quebranta o nosso coração. O sofrimento produz crescimento espiritual para todo aquele que se submete ao sofrimento imposto pelo Evangelho de Cristo. Não pelo mundo, mas pelo Evangelho de Cristo. Ele produz crescimento espiritual. Por meio do sofrimento, o crente cresce espiritualmente na esperança das promessas de Deus. O mundo é tão ruim, é tão desgastante, é tão anti-Deus. A Bíblia diz que há um governo sobre esse século mal, que a minha esperança no sofrimento tem que estar em Deus, tem que estar em coisas futuras, não as coisas que se veem, que são temporais, mas as que não se veem, que são eternas. Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. O início é o sofrimento, o final é a esperança nas coisas celestiais. O sofrimento de Deus na vida do crente produz autoridade espiritual. Não há nenhum líder que goze das prerrogativas de autoridade conferidas por Deus que não tenha passado por desertos e por vales estreitos. Muito difícil e raro um homem ou uma mulher de Deus convida no altar que não tenha passado por percalços no caminho em que se tenha dobrado na presença de Deus, invocando a presença do Altíssimo. O sofrimento produz em nós autoridade espiritual. O sofrimento não enfraquece o crente. Em Atos, os discípulos foram apedrejados, açoitados e presos, porém continuaram a pregar o Evangelho. Autoridade espiritual. O sofrimento produz em nós, irmãos, produz a unidade cristã. Sabe por que há tantas cadeiras vazias no templo, nos templos? É porque a situação da igreja brasileira, ela está deitada em berço esplêndido, em absoluto conforto em relação à igreja dos nossos irmãos na face da terra. Não há perseguição, irmãos, não há. A igreja brasileira está na zona, a chamada zona de conforto. É a zona mais perigosa para um crente. É a zona de conforto. É que se institui aquele estado de morosidade, de apatidão espiritual, em que se não encontra forças para estar sentado onde se está falando da palavra de Deus. O sofrimento ele vai produzir esta unidade cristã, porque se o Estado Islâmico tivesse um braço seu no Brasil e começasse a capturar e a matar os cristãos, a matar e enforcar as crianças, enforcar as mães para que as crianças vejam, enforcar as crianças para que os pais vejam, queimar os templos fechados, certamente as igrejas aqui estariam cheias, buscando a presença de Deus. Quando o sofrimento acontece em forma de perseguição, irmãos, quando a igreja é perseguida em nome de Cristo, os fiéis, eles se ajudam mutuamente.
É a hora da ligação, eu vou ligar para o irmão. Ô irmão, olha, está sabendo que o Estado Islâmico, um grupo, pegou um irmão lá na hora de frente, queimou ele vivo. Vai ter culto lá hoje, vamos cultuar o irmão no instante, irmão. Ele se arruma, pega as coisas e corre para a igreja para buscar a face de Deus. Mas é na perseguição, irmão. Segundo aos Coríntios 8:2 diz assim, irmãos: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O sofrimento cristão corrige áreas vulneráveis de nossa vida. O sofrimento corrige, irmãos, áreas vulneráveis. Aqueles chamados recônditos da alma, onde nenhum de nós quer que nem Deus entre. Nós temos essas reservas espirituais. O doutor psicólogo foi assim, e o terapeuta está aqui pensando, está escondendo alguma coisa. Essa conta não está batendo. Como que está? Não, está escondendo alguma coisa. É a reserva, ele não se abre. Deus, venha visitar a minha sala, venha visitar aqui o meu sofá novo, minha TV nova, mas ninguém quer levar Deus no quartinho da bagunça. Ninguém quer levar Deus lá no fundo. Ó, Deus é aqui que se esconde as quinquilharias, as coisas velhas, as coisas pouco visitadas. É aqui, Deus. Ninguém quer levar. O sofrimento corrige, irmãos, essas áreas vulneráveis de nossa vida. Quando o crente passa pelo sofrimento, começa a fazer uma análise introspectiva. Aconteceu com Neemias, aconteceu com Daniel, aconteceu com Davi, aconteceu com muitos homens de Deus. O sofrimento, irmãos, também nos leva a conquistar a vitória de Deus para nós. Nós queremos muito a vitória de Deus, de fato, a almejamos, mas se Deus traçasse para nós a rota que teremos que perseguir até alcançar a vitória, nós desistiríamos. Fui resgatado de um acidente automobilístico na BR-101 há alguns anos atrás, e lá eu decidi que aquela era a minha vitória: escapar da morte para anunciar a vida. No sofrimento, irmãos, os mistérios de Deus são revelados. Com muita frequência nós estamos nos templos dizendo: Deus, revele os seus mistérios para nós. Mas não queremos enfrentar os sofrimentos que os homens de Deus enfrentaram. O apóstolo Paulo escreveu na prisão uma das cartas mais fantásticas aos Filipenses. João recebeu a revelação magnífica do Apocalipse preso na ilha de Patmos. Estevão conseguiu ver a glória de Deus quando ele era apedrejado. As maiores vitórias de nossas vidas, não as circunstanciais, mas as vitórias reais de nossa vida, elas acontecem em meio a muito sofrimento e angústia na presença de Deus. Deus, liberte o meu filho das drogas. Mas onde está o sofrimento pelas madrugadas? Onde é que se ouve o clamor das mães nos quartos? Não se ouve. Não haverá libertação. Deus, eu quero aquele emprego, preciso dessa bênção, mas onde é que está a disposição para sair, para estudar, para se qualificar, para distribuir currículo? Não se encontra com muita frequência essa disponibilidade em se movimentar para que Deus nos dê essas vitórias. Qual é, irmãos, a posição que o crente deve assumir diante desse sofrimento? Não posso ser nenhum ladrão da noite que aparece nesse microfone e faz essas narrativas e não apontam quais são as saídas. Quais são, irmãos,
a posição que o crente deve tomar diante do sofrimento. Em primeiro lugar, o crente, em meio ao sofrimento, ele deve ser cheio do Espírito de Deus. Irmãos, não há dinheiro que pague um sofrimento mental. Há poucos dias atendi uma alta autoridade na cidade e ele me disse: sério, eu não sabia que o sofrimento mental provocava tanta dor. Não há dinheiro que se pague, irmãos, o sofrimento mental. Por isso nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Foi o que eu pedi muito a Deus ontem e hoje. Os dias que antecedem as minhas pregações são dias muito atribulados, irmãos. Enquanto eu defendia teses nos cursos que já cursei nas faculdades, permaneci calmo e coeso e sereno. Mas quando vou pregar a palavra, seja aqui ou na menor congregação dessa região, eu tremo e temo. Quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, conquistando os gentios para o Evangelho, resgatando os gentios do mundo para o Evangelho, os judeus, eles incitaram algumas mulheres honestas naquela cidade para difamar esses homens de Deus. Mas estes apóstolos não se intimidaram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. É o combustível que alimenta a alma na busca pelo mundo metafísico, pelo mundo espiritual. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. O crente, ele deve abraçar a graça de Deus. Ao contrário do arrogante, do orgulho, do orgulhoso e do soberbo, o crente deve abraçar a graça de Deus. Em meio ao sofrimento, o Senhor enche o crente de gozo e alegria e renova as suas forças. Ele renova as forças, irmãos. Como pode um Deus que forma todo o universo pela força da tua palavra? Ele não fez, mas disse: haja e ouve. Ele também habita com aquele que é abatido e contrito de espírito. No nosso quarto, Ele está lá. Como Ele não nos encherá de gozo e de alegria? Esta é a graça de Deus operando na sua e na minha vida. Paulo diz que em nós opera a morte. Aí Cristo vem na graça e diz: olha, a minha graça opera vida em você. A morte em relação a Cristo e Cristo nos dando a vida. Sem essa graça, meus queridos irmãos, será impossível ter alegria no sofrimento. Há muitos de nós que sofrem, já disse no início. Há muitos que choram copiosamente e o choro demorado, o muito choro revela uma angústia profunda. Lembremos de João na ilha de Patmos, quando ele contempla o livro todo selado. João, ele mesmo diz: e eu chorava muito. A Bíblia utilizou o termo para quantificar, dimensionar a quantidade de choro de João. E João diz: olha, eu vi o livro lá, porque não havia ninguém capaz, habilitado de desatar os seus selos. Eu chorava muito. Mas o texto também diz que um ancião, ele se aproxima de João e diz: João, não temas, não temais, eis que o leão da tribo de Judá venceu e ele abrirá os selos. Em meio ao intenso sofrimento, Deus propicia a saída, o gozo e a alegria. No meio da angústia, desse sofrimento, nós devemos ser cheios de fé, irmãos. De fé. Nós pedimos, mas a nossa fé é incapaz de materializar os desejos de Deus em nós.
alegria, Jesus falou: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirá esse monte, passa para cá, e ele passará. A nossa fé é muito pequena, irmão, quando estamos em meio aos vendavais. Olha os 2 discípulos de Emaús, não porque eram pessoas distantes de Deus, não, mas que o momento político em Jerusalém, após a morte de Jesus, era terrível. Abriu-se a caçada aos discípulos de Jesus. Cleópas e seu amigo a caminho. Diz que é o 3º dia, e ele não surge entre nós, ele não aparece, até que Jesus aparece no meio deles. Aquela desesperança daqueles 2 homens se transformou em gozo e alegria quando o reconheceram no partir do pão. Ser cheio de fé e de esperança no meio das tribulações. Paulo era um homem que tinha alegria no sofrimento, porque estava sempre cheio de fé e cheio de esperança. Romanos 8, 2 Timóteo 1, 1 Pedro 4, João 3,2, são muitas referências que manifestam essa alegria de Paulo pela fé e esperança em Cristo. Fiquemos de pé, irmãos. Irmãos, não são as minhas não são pregações, são apenas estudos bíblicos na intenção. A minha intenção é trazer reflexões sobre o texto bíblico. O crente, ele recebe o sofrimento como uma prova de amor a Deus. Em Hebreus 12, 6 e 7, o autor aos Hebreus deixa claro que a correção do Senhor é a prova do seu amor para conosco. O crente recebe, inclusive, o sofrimento para o nosso próprio bem. É Deus querendo o nosso bem. O crente vê no sofrimento uma oportunidade para dar glória a Deus. O crente aproveita o sofrimento para testemunhar a sua fé em Deus. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. E Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. O crente usa o sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Aconteceu com os jovens hebreus, aconteceu com Daniel. E finalmente o crente recebe o sofrimento para a sua própria correção. Irmãos, não são poucas as pessoas que sofrem nesses dias. Nós às vezes chegamos em casa quebrados pelos relatos que ouvimos. Os nossos irmãos têm sido mortos ao redor do mundo. Nós ainda estamos aqui numa zona de conforto. É preciso que nós abramos os nossos olhos para isso. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. É o seu momento com Deus. Deus, te louvo por essa noite maravilhosa, Pai. Rogamos a Tua presença ao sairmos daqui, meu Deus. E que essa palavra encontre realmente terra fértil em nossos corações. Se não serão apenas palavras, mais palavras. Deus, nos fortaleça nesses dias. Não afaste de nós o sofrimento, grande Deus, mas esteja conosco no meio dele. Fortifica-nos da tua verdade. Que Jesus esteja ao nosso lado todos esses dias, nos ajudando nas nossas fraquezas e nas nossas tribulações. Ajude as nossas crianças, a igreja do amanhã, Deus. Fortifica-os na verdade, na fé, no Espírito Santo, para que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, nos representar nos dias que virão. Deus, te agradecemos nessa noite, em nome daquele que vive, meu Pai, em nome daquele que reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade, irmãos.